Salve galera! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, seja lá a hora que você estiver assistindo esse vídeo. Olá, sejam bem-vindos. Estamos aqui começando mais uma entrevista com as pessoas jogadoras do projeto Belém das Trevas, aqui dedicado aos personagens vampiros do projeto. Afinal, eu estou promovendo uma campanha de financiamento recorrente para angariar fundos que pretendo utilizar para financiar ilustrações que irão compor esse Belém Noturna que irá para o Storytellers Vault, para a galera pegar, curtir e jogar aventuras de Vampiro à Máscara numa Belém fictícia, mas se espelhando na realidade da cidade. E é um projeto que tem a parceria de várias pessoas que jogam no projeto. O Fabrício é um deles, daqui a pouco ele se apresenta, dá um olá para a galera. E essas pessoas me ajudam a construir o cenário. No caso dessas pessoas, especificamente os personagens. Já tivemos aqui algumas pessoas que já passamos por quase todos os personagens Banu Hakim. Hoje já estamos passando pelos personagens Bruhá. Conversei com o Rodrigo, que é a pessoa que ajudou a construir o Vitor Moretti. E hoje a gente vai trabalhar com o Eric Lodin, que é o personagem do Fabrício. Mas antes de eu passar para o Fabrício, essa campanha recorrente que eu estou fazendo, para, como eu disse, para arrecadar fundos, a descrição, o link da campanha está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Peço para que vocês deem uma conferida na campanha, se puderem, apoie. Com apenas R$ 10 por mês você vai estar me ajudando e todo mundo que está apoiando esse projeto a tornar realidade esse Belém Noturna aí para o Storytellers Vault. Então avalie a possibilidade de apoiar esse projeto. Se você quiser apoiar só por um mês, pode também. A partir do momento que você fizer o apoio de R$ 10, você já vai ter acesso ao link do arquivo que eu estou construindo, o Belém Noturna, e você terá acesso nele do começo até o fim quando eu finalizar de construí-los. Basta você salvar esse link e terá acesso, bastando apoiar uma única vez. Mas se puder apoiar mais de uma vez, sinta-se à vontade, será muito bem-vindo. Depois de toda essa propaganda, vamos agora falar do personagem Eric, que é interpretado pelo Fabrício. Fabrício, dá aí um olá pra galera, diga quem é você aí no projeto. Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Qualquer horário que você for assistir esse vídeo. Bom, galera, eu sou o Fabrício. Eu jogo com o Eric Lodin, que é o Bruhá, 10ª geração. Bem, meio complicado falar disso, de um personagem de RPG para mim, porque é como se fosse um filho. Foi gerado, foi idealizado, foi gerado, foi criado, foi gerado. Então, agora ele está aí andando basicamente com as próprias pernas. E basicamente é isso. Vamos lá. Quando o Fabrício definiu o personagem, ele estabeleceu como conceito chefe de segurança. Fabrício, tu pode explicar para mim o porquê dessa definição desse conceito para o personagem? Assim, quando foi feito o convite, na verdade, para fazer parte do Belém das Trevas, eu estabeleci para a criação do personagem como se fosse eu usei uma base. Então, assim, na época que veio o convite, eu estava assistindo muito Filhos da Anarquia. Então, um pouco, assim, tanto da aparência dele quanto da personalidade dele, eu me baseei bastante nas pessoas que compunham a série. Então, assim, eu achei muito interessante a forma, tanto que eu usei a do Jack Steller como base. Mas também peguei uma parte dos policiais, dos milicianos, tudinho, então eu fui compondo ele e também coloquei na personalidade do Eric um pouco da minha também. Assim, por isso que eu disse no começo que ele parecia um filho meu, porque ele tem uma parte minha dele. Então, quem assistiu os arcos anteriores percebeu que ele é um pouco imprudente, ele não raciocina muito antes de agir, então essa parte eu tirei um pouco de mim, que eu geralmente ajo dessa forma.
O chefe de segurança veio porque, coincidentemente, também eu sempre achei muito interessante essa parte da. Eu sempre joguei com Bruhá, na verdade, é, na parte de vampiro. Então, eu sempre ia muito daquele lado do fora da lei. Então, dessa vez, eu resolvi fazer uma coisinha um pouco mais dentro da lei, digamos assim. Aí, tanto que se alguém acompanhou, se alguém já leu o histórico dele, percebeu que ele já foi um policial, ele já fez N coisas, então, para se adaptar um pouco mais e para adentrar ele um pouco mais rápido no cenário, com a ajuda da galerinha que eu comecei, que foi na Coterria da Mão de Midas, eu resolvi fazer ele como chefe de segurança para casar um pouco mais e mais rápido no contexto. Entendi. É, observando o conteúdo que você descreveu e construiu dos dias como mortal, tu, como mencionaste ainda agora, ele teve passagem na Polícia Militar do Estado do Pará. Inclusive, participação num batalhão bastante questionado à sua época, que era a Patam. A Patam era um batalhão de patrulha, galera da década de 80 e 90, que ficou famosa por procedimentos bastante agressivos e, por que não também dizer, desumanos. E aí eu achei interessante o Eric colocar o personagem nesse contexto e, ao mesmo tempo, ele tentar fazer uma linha como é que eu posso dizer? De inspiração no Filhos da Anarquia, da série Filhos da Anarquia. É isso mesmo o nome da série? Eu não tô lembrado. Sons of the É, Anarchy. isso mesmo. Isso. É, Sons of the Anarchy. Aí eu te pergunto, cara, a presença dentro da Patan e misturar com Filhos da Anarquia é um pouco contraditório. Tu pode explicar aí pra mim como é que é essa ponte que tu faz entre os dois? Assim, Raga, eu não aparento, mas eu tenho 40 anos. Então, assim, eu peguei o finalzinho da Patan. Eu via muitas histórias de familiares mesmos meus que diziam assim, olha, não fica até tarde, 11 horas da noite, que senão a Patan pega e leva. Isso. Então, assim, na verdade, a meu ver, ela não deixava de ser o patrulhamento não deixava de ser uns fora da lei, porque eles não seguiam a lei. Então, eles já faziam a ponte da série com o Esquadrão da Patã, geralmente é isso, porque na série eles são fora da lei e, na verdade, eles não seguem lei nenhuma, eles seguem a lei deles. Então, eu fiz esse parâmetro com a Patã por conta disso, porque a Patã também ela não seguia lei nenhuma. Tanto que, se alguém puxar aí os arquivos de 30, 40 anos atrás, eles vão perceber que algumas atitudes que eles tomavam iam literalmente contra a lei. Então, foi por isso que eu fiz essa ponte. Achei bem interessante. Tá. Porque é importante, viu, galera, estabelecer isso, porque por mais que o Fabrício esteja querendo fazer essa relação de Filhos da Anarquia com a Polícia Militar, infelizmente o histórico da Patan não é bonita. Ela tende a alguns registros desumanos por parte de alguns de seus integrantes. Quem quiser pode dar uma conferida aí nas publicações que há pela internet ou na biblioteca pública de Belém. Vocês poderão conferir algumas passagens de jornais que relatam isso. Por isso que eu fiquei assim curioso de ver o Fabrício tentando estabelecer essa ponte entre a Patan e essa inspiração anárquica. Mas já adianto aqui a minha perspectiva, aí o Fabrício pode me dizer se eu estou muito errado ou não. Essa passagem pela Patan, pelo que o Fabrício descreve na construção do personagem, ajudou o personagem a adquirir conhecimento e vivência tática para atuar como chefe de segurança. Isso deu a base acadêmica, que eu digo da polícia, acadêmica da polícia, para ele se preparar para ter experiência e atuar na área de segurança. Não é à toa que foi um personagem, com o apoio do Kleber, que foi um ex-parceiro de jogo do Fabrício, que ajudou a preparar esse personagem para ser o chefe de segurança da Sucubus Club. Vocês vão ver na descrição do personagem
que é um personagem que atua muito nessa questão da boate enquanto ela era aberta, porque nos eventos recentes a boate acabou sendo fechada. Mas eu tô aqui explicando, aí o Fabrício me diz: estou muito errado, bati na trave, como é que é, Fabrício? Não, descrevesse perfeitamente. Esse ponto aí realmente foi poxa, bem cirúrgico mesmo na da descrição. É exatamente isso. O Eric, ele usou essa vivência dele na PM, com as táticas, tudinho. Tanto que tem um arco, acho que o arco antes do Eric ser dado como morto, literalmente, que a Sucubus é invadida, então ele usa um pouco dessas táticas. Então ele faz ele usa as táticas que ele aprendeu na polícia apenas com pessoas que eram fiscais fiscais de piso ou seguranças mesmo lá da própria boate. Entendi, entendi. Então, tá aí o background que fez o personagem, mas a gente ainda não falou do como ele veio para as noites. Tem também uma outra ponte aí que eu achei interessante, o Fabrício, comentar aqui pra gente, porque tu colocas dois personagens, um casal de Brujas, que tem aí uma relação familiar. Tu pode contar aí pra gente essa história? Eles eram, na verdade, descendentes. O Eric é descendente deles. Então, assim, não foi colocado no histórico, mas o Eric, ele tem um pezinho na Europa. Então, ali para aquela parte da Península, Portugal, Espanha, tudinho, ele tem um pezinho lá. Então, quando houver os eventos que culminaram no abraço do Eric, ele foi procurado por justamente esses dois casais de Bruja, que é a Micaela e o Radistad, que estavam em busca dos descendentes deles, justamente para fazer esse preparo, tudinho, para receber o abraço e perpetuar, não digo nem perpetuar, é que para que a linhagem deles não acabasse. Então, foi essa procura. Então, coincidentemente, eles encontraram o Eric no meio de uma batalha e perceberam que realmente a linhagem dele estava forte, tal, tudo mais, e resolveram abraçar ele. Perfeito. Só que a história do Eric já teve vários altos e baixos. Ele já foi integrante da Camarilla, depois foi para as mãos da Anitta, que é a baronesa do Guamá, e agora ele está buscando território com uma nova coterri lá para Nanindeua e Marituba. Por que esse vai e vem todo do Eric, Fabrício? Bom, na verdade, quando o Eric foi criado, eu até comentava isso com o pessoal da antiga Mão de Midas, assim, eu jogo RPG desde 12 anos, então, assim, quando há as mudanças de cenário, de sistema, tudinho, eu ainda sou ainda recebo um pouco atrasado. Quando eu fiz a ficha do Eric, eu ainda estava muito com o V20 ainda na minha cabeça. Então, para me manter ainda, como eu não conhecia nada e tudo mais, então para me manter ainda na minha zona de conforto, eu resolvi ele fazer o típico Bruhá da Camarilla. Depois eu fui descobrindo que eles tinham abandonado, tudo e mais. Só que os eventos que aconteceram com a antiga coterie do Eric foram totalmente de contra com a personalidade dele, com a forma como ele agia. Então, assim, ele nunca foi um cara ele nunca foi um cara diplomático. Eu fiz um Eric para ser um porradeiro mesmo. Então, ele nunca foi diplomático. E essa questão de diplomacia, desses jogos de corte, para ele era muito maçante. Então, para ele era um tédio. Então, e com os eventos, com a ganância, com o desenrolar das coisas, ele realmente foi migrando foi tentando buscar o lugar dele em outro lugar. Foi aí que veio a ideia dele procurar sozinho a Anitta. E se tornar um anarco e fazer o mando figurino. Então, todo Bruhá agora é anarco. Só que, apesar ele ter encontrado o lugar dele que ele possa usar as habilidades, tudinho, da forma como ele realmente gostaria,
ainda assim ele se sentia um pouco limitado com a Anitta. Então ela ainda era, como ela era baronesa, tudinho e tal, então ele continuou sendo digamos assim, um pau mandado. Então ele sempre fazia o que ela pedia e tal, não tinha aquela desenvoltura, não tinha aquela, como é que eu posso dizer? Aquela independência que ele sempre quis, ele sempre buscou nos locais. E também com os eventos da queda do Baronato do Guamá, tudo mais. E ele agora, nesse momento, como ele está em busca de um território, ele tá agora, nesse momento, ele se encaixou perfeitamente no que ele quer. Ele pode, o que ele almeja, tanto que no decorrer dos próximos arcos a galera vai descobrir o que vai acontecer. Realmente o futuro, não só do Eric quanto da Coterri, que ele faz parte, é de reconstrução, porque o Eric é saído da Camarilla, não conseguiu se fixar dentro da formação de estrutura da Anitta e com os dissidentes seguiu para inclusive conseguir um novo território. Então, tudo será novo para esses personagens. E, como o Fabrício comentou, ele está reservando novidades para o personagem. Então, a gente vai ter oportunidade para conferir ao longo do próximo arco, que vai ser agora em breve, provavelmente julho, né? Eu acho que em julho, metade de junho e metade de julho, a gente está narrando que eles são a próxima Coterri após o pessoal do Lobo Caminhante. E a perspectiva para essa aventura, como é que tá, Fabrício? Cara, tá, eu tô dividindo um pouco os pensamentos com trabalho, faculdade e o novo arco. Assim, eu digo que a minha mente trabalha a 1000 por hora, então eu já tenho muita coisa anotada, já tenho muita coisa revista, muito que botar em prática e tentando encaixar isso em apenas 4 arcos, porque é muita coisa, é muita coisa. Seria E 4 esperando sessões, né? é isso, 4 sessões. E como qualquer outro personagem, fazer essas coisas e torcer para não levar o farelo. É isso aí. Bom, tá aí, a gente já fez assim um apanhado sobre o personagem. E agora vamos olhar aqui umas características dele, que é interessante compartilhar aqui com a galera. Eu acho legal quando a gente olha para os relacionamentos. Tu pode comentar o relacionamento do Eric com o Victorious Castelo Branco? Bom, o relacionamento do Eric com o Vitórios, como eu escrevi, era uma forma de parceria. Então, assim, ele foi muito grato numa época pelo Victorious. Depois que o primeiro torpor dele, ele ficou muito grato por ele ter guardado o corpo dele. Então, assim, a partir daquele momento, ele se sentindo realmente grato, ele passou a comprar como uma forma de amizade e tudo mais, de parceria, passou a comprar a briga que o Vitório se metia. Só que já essa briga que o Vitória se metia já estava indo de contra tudo que o Eric acreditava e tudo que ele imaginava a respeito de grupo, de Coterri. Então, assim, as ambições, os desejos pessoais do Victória começaram a se prevalecer e a Coterri ser deixada de lado. Então, isso passou a mudar bastante a ideia dessa parceria que eles tinham. Então, isso foi um dos pontos que fizeram com que o Eric saísse da Camarilla. Boa. E a Ministério Anitta? O que tu comentarias do comportamento do Eric com ela? Assim, ela é a extremista, na verdade. Ela não tem 8, para ela é sempre 80. Então, assim, o, o, o- no início, o Eric se vê muito na Anitta, porque eles adoram isso. Eles adoram o perigo, eles adoram a adrenalina, eles adoram esse caos que eles perpetuam e tal. Então, eles se vendem com igual, mesmo que não na mesma intensidade, porque ela é pau de dar em doido, como se chama pra cá.
E o Eric ainda se vê um pouco. Eu acho que é por isso que ainda não houve um desligamento total do Eric com a Anitta por conta disso, porque ele ainda se vê nela. Próximo personagem que eu queria que tu comentasse é o Rato, o Nosferatu Rato. Como é que o Eric vê esse personagem? Cara, o rato é uma incógnita. Na verdade, o rato não é uma incógnita. O rato, ele é uma parada. Eu tô com o passar dos arcos e eu tô começando a admirar esse cara. Porque, assim, ele não gosta muito desse leve trás dele. O Eric em si, o Eric, o personagem, ele não gosta muito desse leve trás. Ele acha que, da mesma forma que ele age contigo, te dá apoio e tudo mais, ele faz, tranquilamente ele faz do outro lado. Então, isso é muito perigoso, porque ele não fica, ele fica sem saber a respeito da forma e, ele fica com o pé atrás, porque ele não sabe se o rato passou alguma coisa para lá em troca de alguma coisa. Então, ele fica. Mas, até então, nesse exato momento, ele repassou para o Eric e para a Coterri, foi muito válido. Então, apesar dele ficar mesmo com esse leve trás, mas se essas informações elas fizerem sentido e forem de ajuda para o Eric e para a Coterri, então para ele é aquele famoso não fede, não cheira. Enquanto ele estiver nessa forma, não agredindo muito, tal, só fazendo aquele feijão com arroz, para ele tá ótimo. Perfeito. E o João Caminhante, o Gangrel, o mais antigo da cidade, como é que é a relação com o Eric? O Eric ele teve um período que ele não foram longos, na verdade, com o João. Eles se conheceram na época da invasão Sabá, lutaram juntos. O período que o Eric ficou na Camarilla foi o tempo que eles ficaram longe, digamos assim, sem muito contato. E agora, com a ida do Eric para os Anarcos, eles começaram a estreitar relações. Só que ele está percebendo que a forma como o João está encaminhando as coisas ainda está muito diferente do João que ele conheceu antes. Então, se ele conhecer um João mais aguerrido, aquele que lutava mesmo pelos, como é que eu posso dizer? Não pelos seus. Hoje ele está lutando pelos seus apenas, pelos gangrel. Assim, ele lutava com unhas e dentes, enfrentava tudo e todos por uma causa. Então, assim, ele está achando ele muito estranho. Ele acha que o João é uma incógnita porque ele não sabe o que se passa na cabeça dele e o que ele vai fazer com isso. Então, assim, em on, ele fica meio assim, ele ouve alguma coisa, pega um conselho, mas percebe que o João está muito aquém das coisas, então isso para ele fica meio estranho, desconfortável. Entendi. E para fechar, a Coterri. A Coterri do Eric é composta pelo sangue fraco Robson Flecha, pelo Gangrel Teodoro e pela cria do Teodoro, a Faelin, que vai ser interpretada pela Coda, que estreará no projeto logo em breve. Como é que o Eric vê essa Coterri? Assim, nós começamos meio que, como eu falei no início, tínhamos uma liderança, tínhamos um norte, que geralmente ditava pra gente o que a gente tinha que fazer, era basicamente isso. Mas assim, agora quando eu vejo com essa separação, com a saída do Gentil, com o exílio da Anitta, e essa responsabilidade que passaram para cima da gente, então, assim, eu vejo muito potencial na gente, eu vejo muito potencial na Coterri, porque, é, como é que eu posso explicar? Ela, com a direção certa e com o incentivo certo, não só na base da força, na base da ameaça, na base da porrada, a gente pode sim fazer uma diferença. Então é isso que a gente está buscando. A gente está buscando fazer uma diferença, não só ocupar um território, fazer lá seu chassi, seu portilhão, tudo mais, e ficar retraído. Não, muito pelo contrário, a gente, justamente com esse desvínculo, a gente tem uma liberdade vai ter uma liberdade maior para agir e fazer
o território e o arco de acordo com como a gente planeja mesmo. Então, assim, eu vejo muito potencial na gente. E, claro, se toda essa linha de pensamento se manter, a gente pode, no meio dos anarcos, a gente pode se tornar, a gente tem capacidade para se tornar uma força bem, bem poderosa mesmo. Isso aí. Então, descendo agora, vamos ver aqui a, as convicções do Eric. São três. O Fabrício optou em estabelecer três. A primeira deles é ajudar sempre mulheres necessitadas. Por que tu colocaste essa convicção pro Eric? Assim, devido ao passado policial dele, então, assim, ele presenciou muita coisa. Então, para ele é inadmissível alguém fazer isso com uma mulher. Então, tanto que ele presenciou várias situações a respeito disso, de violência doméstica, essas coisas. Então, para ele é inadmissível. Então, por isso que eu coloquei essa convicção, que é para justamente ele se manter ainda na linha de pensamento na época que ele ainda era policial. Beleza. A segunda convicção é defender os desprivilegiados. Comenta aí a escolha dessa. Isso também levando em consideração o passado dele policial, que na linha, na teoria, o policial ele deve sempre proteger os mais necessitados. Então ele sempre, quando na época de cadete, essas coisas, então ele sempre levou isso em consideração. Então eu acho que é por isso a escolha também. E por fim, a última convicção: a coragem é a maior virtude. Explica aí essa escolha. Como eu expliquei, o Eric é um cara bem casca grossa mesmo. Então, assim, desde da criação dele e tudo mais, ele sempre se mete, põe a cara a tapa, ele sempre enfrenta o perigo mesmo de peito aberto, literalmente. Tanto que uma vez ele foi até empalado. Mas, também levando em consideração isso, por ele gostar da adrenalina, por ele gostar dessa situação que na época a polícia proporcionava para ele, a Patã, então eu coloquei essa convicção levando isso em consideração. Perfeito. Agora a gente vai olhar os atributos. Tu escolhestes a força como principal atributo pro Eric. Tu já comentaste acima, mas tu podes explicar um pouco mais porquê dessa escolha? Eu queria fazer um cara mesmo, aquele cara que se garantisse na porrada. Então, assim, geralmente no cenário no cenário vampiro, principalmente no cenário do Vampiro à Máscara, o social ele é muito bem valorizado por conta das relações que eles têm entre eles. Só que como eu queria sair um pouco da mesmice, aí eu usei a força como... Tanto que na minha criação, quando a pessoa que me ajudou, que perguntou pra mim como é que você tem o personagem, eu disse, eu quero ele porradeiro. Literalmente eu quero... O cara olhou torto pra ele, ele sente a mão na cara e pergunte depois o porquê. Então, por isso que eu escolhi a força, o principal. E em contrapartida, tu escolhestes o carisma como o pior atributo do Eric. Explica aí por quê. Porra, policial da Patã ser carismático é sacanagem, pô. Chegava lá, não tinha dessa não. Eu não fazia as rondas de bairro à base de carisma, não. Era a base de soco mesmo. Então, foi por isso mesmo. Entendi, não é um personagem que resolve no diálogo. Sempre vem dando a porrada primeiro, é isso? Isso. Perfeito. Então eu acho que isso tudo explica o porquê que tu focastes as disciplinas do Eric em potência e celeridade. Ambos são nível 3. Comenta aí o porquê desse foco nessas duas disciplinas. Queria também que ele fosse, além de forte, ele fosse rápido e mortal. Então, ele, numa situação de risco ou de perigo, estivesse confrontando com alguém, ele eliminasse a pessoa ou quem quer que esteja rápido e mortalmente mesmo. Então, por isso que eu foquei nessas duas disciplinas principais.
Perfeito. Bom, matamos aqui um apanhado geral do Eric. O personagem está pronto para uso. Quem já apoia a campanha recorrente ou pretende apoiar, no link que fica disponível para os apoiadores, lá no conteúdo dos personagens, vocês já vão encontrar o personagem Érico pronto para jogo. É só pegar e utilizá-lo como NPC ou como seu próprio personagem, se vocês quiserem. Então, para finalizar, Fabrício, tece aí uns comentários finais, um resumão do que você recomendaria para a galera ao lidar com este personagem na mesa de jogo. Bom, galera, o Eric é bem prático. Então, assim, ele não, para você que quer se divertir, quer fazer uma coisa bem prática mesmo, que não precise de de muitas nuances, pode escolher o Eric, porque o cara é bom. O cara é bom, o cara é rápido, o cara é forte, ele se garante. Então, assim, se você decidir daqui para frente usá-lo como PC ou como NPC, tenham na cabeça que vai ser um personagem bem difícil das pessoas enfrentarem ele. Mas na jogabilidade mesmo ele é bem simples. Então eu fiz ele passei ele bem prático mesmo. Perfeito. Então tá aí. Fiz aí a entrevista com o Fabrício. Fabrício, muito obrigado por ter dado esse suporte. Por favor, se puderem, apoie o projeto, R$ 10 por mês. Vocês vão estar ajudando e muito a esse Belém Noturno estar logo em breve no Storytellers Vault. Então, para finalizar, Fabrício, peço para que você, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Deixa eu só falar uma coisinha, Raca. Fale. Falar uma coisa rapidinho. Fale. Só dando uma ênfase, galera. É muito bacana essa iniciativa que o Raga teve de fazer a campanha de financiamento. Assim, como eu mencionei antes, eu jogo RPG desde os 12 anos, então, assim, todas as vezes que eu folheava um livro, eu via um personagem, eu ficava me perguntando, pô, cara, como é que foi feito? Quem foi a pessoa que fez, tudo mais e tal. Então, assim, você que está assistindo, se puder mesmo, eu vou dar só uma ênfase no que o Raga falou. Dá uma apoiada aí, porque é um projeto muito bacana. Assim, para mim é como se fosse um sonho realizado, porque eu não imaginaria nem dos meus melhores pensamentos que eu teria um personagem num projeto grande desse, bacana. Então, assim, se você puder, como o Raga falou, que são apenas R$ 10, se você deixar de tomar aquela Coca-Cola de 2 litros no final de semana, uma vez no mês, você consegue. Então, dá uma ajuda lá. Como ele falou, acesse o link, faça todo o procedimento e vamos lá, vamos botar o Belém Noturno, o RPG de Belém no mapa mesmo. Vamos lá, galera. Conto com vocês, hein? Muito obrigado, Fabrício. Então agora, finalmente, junto comigo, diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica. Tchau, Lilica.